Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um DNA Empreendedor aqui da Biap Educação. Eu sou Renato Miranda, responsável pelo departamento de marketing, e hoje eu estou recebendo um convidado para lá de especial, mais um convidado para lá de especial aqui dentro do nosso quadro, né, que está exclusivo para você, aluno, na nossa plataforma. O DNA Empreendedor hoje recebe um empreendedor e uma pessoa que tem muita bagagem para falar sobre empreendedorismo e que fomenta isso verdadeiramente como forma de negócio, inclusive. É o Abílio da Mata, ele é responsável pelo Empreenda Vale, tem outros negócios aí como braço, né, de atuação. E, Abílio, seja muito bem-vindo ao DNA Empreendedor. É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, gostaria de agradecer esse convite para falar sobre algo que eu considero o ponto principal e o futuro do nosso país. Aí. O emprego formal cada vez mais vai mudar o formato do emprego formal e aos poucos ele vai se transformar num empreendedorismo ou até mesmo um intraempreendedorismo, que é aquele cara que vai ter que empreender dentro do negócio de outras pessoas para poder sobreviver no mercado. Então, tem sido minha paixão de vida aí que eu tenho conseguido colocar e transformar ela no meu negócio. Então, tenho usado do que Steve Jobs fala, né? Se você fazer aquilo que você ama, você não trabalha um dia sequer. Nos últimos meses não tenho trabalhado, então. É isso aí, velho, muito legal. Eu quero trazer primeiro o Abílio para a conversa aqui, a pessoa do Abílio, porque você tem um histórico muito interessante, né, Abílio? Até recentemente, antes de iniciar o Empreenda Vale mesmo, você meio que tomou um risco aí, né? Você assumiu um risco, na verdade, muito forte, e o negócio está acontecendo, as coisas estão fluindo, porque você teve essa atitude empreendedora de início ali, de fazer o negócio acontecer, de jogar e correr atrás depois para buscar o prejuízo. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Desde o início da sua carreira como empreendedor, você sempre atuou como empreendedor ou já foi CLT? Em que você já atuou? Para a gente entender um pouco dessa jornada que te trouxe até aqui. Bom, você falou início, então meu início eu comecei cedo, tá? Com 15 anos, meu tio tinha uma engarrafadora de água. Ele chegou para mim e falou: a partir de agora você é empreendedor. Me deu 50 garrafões de água, levou na minha casa, mandou o caminhão descarregar lá. E eu virei um distribuidor de água mineral no meu bairro com 15 anos de idade. E aí o mais louco, assim, que eu não tinha grana para comprar bicicleta para entregar água. Então eu vendia água e entregava nas costas, assim, no meu bairro. Sabe? É muito louco. Assim. Você passava no meu bairro, de repente você via um menino carregando um garrafão de água mineral de um lado para o outro. Eu me lembro que um fato curioso dessa época é que eu comecei a vender para um supermercado do meu bairro. E o supermercado compra um volume maior, né? Ele comprava em média 20, 30 garrafões. E quando ele comprava, eu levava 20 garrafões, 2 quarteirões, né? Tipo, levava um, voltava, levava outro, voltava. Acho que na segunda, terceira vez que eu fui entregar lá, ele falou: poxa, mas você tá trazendo de um em um, é isso? Eu falei: tô. E é um cara, minha família, desde a minha avó tem essa casa nesse bairro e tal. Não, eu vou lá buscar para você. E aí ele começou a buscar pelo mesmo preço que eu entregava, por complacência, sabe? E aí, com 18, já um pouco mais à frente, eu montei uma distribuidora de cosméticos junto com a minha mãe. Na época, muito sem recurso, então eu tinha a distribuição de Jacareí. Para quem não sabe, a minha cidade, eu moro em Taubaté, é algo mais ou menos como 80 quilômetros de Jacareí. E eu tinha que viajar de ônibus de Taubaté até São José e de São José a Jacareí. Já aconteceu, por exemplo, de ter somente o dinheiro da ida e ter que vender para poder voltar para casa. Depois de alguns anos, eu tinha 14 funcionários trabalhando para mim. E um pouco antes disso, eu comecei a buscar muito treinamento. Assim. Então, me impressiona muito o trabalho de vocês, porque o princípio básico de quem quer de quem quer ter um negócio, se desenvolver como empreendedor, ou até mesmo como pessoa dentro de um negócio de outra pessoa, você tem que Uhum. buscar se profissionalizar, enfim. E aí eu comecei a fazer muitos cursos, treinamentos, eu não consegui efetivamente, eu comecei 2 faculdades e não consegui terminá-las.
até pela minha imperatividade, falta de recurso, até mesmo em momentos que eu tinha muito recurso, falta de tempo. Mas eu tive bons mentores aí, pessoas de sucesso internacional até, que me ajudaram a colocar minha vida no trilho. Depois de um tempo eu comecei a palestrar, tive a oportunidade de palestrar em 5 países falando sobre vendas, né? Venda me trouxe tudo que eu tenho, e nisso me trouxe também um resultado assim bem relevante. Em 2019 eu montei um gastrobar, e 2019 foi um ano muito icônico, porque eu montei uma edutech de educação financeira, um gastrobar, investi muita grana, me separei, e foi, entre outras, uma quebra financeira, porque logo depois já veio a pandemia, que me fez, assim, pela primeira vez, tirar a minha autoestima, que é uma coisa que as pessoas têm que trabalhar muito forte, a questão da autoestima, né? E autoestima você tem quando você está em ambientes que colocam para cima. Às vezes as pessoas acham que, eu vou fazer alguma coisa, esteja em eventos, esteja com pessoas que são para cima, que a sua autoestima, consequentemente, ela vai subir. E aí, nesse momento, eu perdi completamente a minha autoestima, mas eu tinha muito contato, network, fui a zero pela primeira vez na vida, assim, com um filho para pagar pensão, e a minha preocupação como homem era honrar minha pensão, independente da questão judiciária, né, da questão de não pagar e de fato acontecer alguma coisa comigo. A minha preocupação era, meu filho não pode faltar nada para o meu filho e tal. Sim. E aí, num momento, eu fui trabalhar num grupo de comunicação, uma empresa de uns amigos, e aí eu falo da importância de um network. Em 4 meses eu virei gestor dentro dessa empresa, por mérito, e depois comecei a ter um programa diário numa rádio, então nunca imaginei na vida ter um programa ao vivo numa rádio todos os dias, e ali eu fiquei assumindo 3 papéis dentro da empresa, mais um programa, durante 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, e aí veio a ruptura, né? Já tinha chegado o momento, o mercado abrindo de novo, eventos podendo acontecer. Ali chegou um momento de ruptura, eu tinha R$ 200 na conta, me veio outra vez o pensamento, meu filho não pode passar nenhum desafio, necessidade financeira, e eu criei o Empreenda Vale, isso faz mais ou menos 9 meses, nesse momento a gente está gravando esse vídeo. E é surreal, assim, 9 meses o Empreenda Vale se transformou num evento que às vezes eu saí fora da nossa região, ele já virou uma referência em alguns momentos até nacional pelo case. Assim. A gente está indo para a 3ª edição, trazendo um dos maiores nomes do Brasil. Eu saí de R$ 200 a um evento que vai ter um custo aí em menos de 1 ano, o último, né? Somando os 3 eventos, é R$ 1.350.000 de custo. Então, é algo bem relevante assim, para o mercado. Legal, cara. Já chegou no Empreenda Vale, segura aí que já a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Você falou em algum momento aí de colocar sua vida no trilho. O que era estar fora do trilho e o que mudou para você, de fato, entrar no trilho em relação à mentalidade, pessoas que te ajudaram. Por que eu estou perguntando isso? Pode ser que muita gente que esteja nos assistindo aqui agora se encontre fora do trilho, né? E retomar essa caminhada ali de volta, né, no eixo, que vai te levar para onde você quer, ou pelo menos te tirar da onde te destrói, é muito difícil para muita gente conseguir enxergar isso quando a pessoa já está ali numa situação muito, muito difícil mesmo, né? Muito sem conseguir vislumbrar nenhum tipo de mudança. Então, o que você tem a dizer para essas pessoas de como foi essa experiência para você? Bom, eu tive que começar negócios do zero, assim, N vezes na minha vida. Existem momentos de vida, tá, Renato? Por exemplo, começar o Empreenda Vale foi diferente de começar minha distribuidora de cosméticos com 18 anos. O momento de vida era diferente, o conhecimento era diferente, o network era diferente. Não vou falar que é mais fácil. É diferente, né? Não vou falar que é mais fácil ou mais difícil, mas é bem diferente quando você já tem uma experiência de vida e contatos. Eu sou um cara que eu acredito muito que a sua rede de relacionamento pode te levar a lugares que você nem imagina. Então, em que momento da sua vida você tem que se colocar no trilho? O que é o trilho para você?
Uhum. Recentemente eu acabei entendendo um pouco dos meus insucessos, assim, muito relacionados a crises de merecimento, de não me achar merecedor, às vezes, de tanta coisa que acontecia de bom na minha vida, sabe? Uhum. E, e é muito louco, assim, essa descoberta tem mudado a minha história, porque todos os dias, sabe quando sua mãe fala pra você, eu falava pra nós, assim, tipo, Renato, arruma tua cama, Renato, você precisa ser um bom moço pra ganhar um presente do Papai Noel e tal. E, cara, isso faz tanto sentido, porque eu sou um cara que eu tenho me espiritualizado direto agora, eu tenho buscado muito, e a Bíblia fala que se você pedir, você vai receber. Só que você não consegue pedir verdadeiramente aquilo que você não acredita que você merece. Então, aquela questão de você arrumar toda a sua cama todos os dias, tem um general americano que ele fala, né? Que você tem que. Sua primeira tarefa do dia é arrumar tua cama para você se sentir já vitorioso, já no começo do dia. Fazer Isso um faz muito checkzinho sentido. já no início do dia, né? Isso faz muito sentido para mim hoje. Então, toda vez que eu posso ser uma pessoa melhor e me sentir mais merecedor de algo maior do que aquilo que eu tenho, se você pede, você ganha. E se você acredita realmente que você merece, você ganha. Para mim, hoje, colocar a vida no trilho é basicamente ser verdadeiro, agir com a verdade, Uhum. olhar para as coisas com olhos que sejam execuíveis, ou seja, olhar um projeto e pensar como ele pode realmente acontecer, olhar as minhas debilidades, que são várias, e ver o que eu consigo melhorar no curto prazo e o que eu não consigo trazer pessoas que tenham essas habilidades que eu não tenho. E basicamente é isso. Parece ridículo, mas eu entendo hoje que as coisas são tão simples, cara, e a gente acaba gerando conflitos em coisas simples. A Uhum. simplicidade da vida é, todas as vezes que você busca ser uma pessoa melhor, você está em bons ambientes, você acaba almejando coisas melhores, você busca ser melhor, ter coisas melhores. Toda vez que você se acha merecedor, essas coisas vêm, mesmo sem você imaginar. Assim. E na minha trajetória, agora, nos últimos tempos, eu tenho recebido ajuda, e aí eu falo ajuda mesmo, de pessoas que acreditaram no meu projeto, porque, poxa, você começar um projeto sem dinheiro, dinheiro eu não acredito que ele é um impeditivo. Se a pessoa que está assistindo agora não tem dinheiro, mas ela tem uma boa vontade de fazer um negócio, está disposta a gastar a sola de sapato batendo em porta, tomar não, e continuar, e fazer relacionamento, mostrar uma questão verdadeira por trás de um projeto, pode ter certeza vai dar certo. Tem N cases mundiais que foram assim, de 80 a 90% dos maiores casos de sucesso do mundo são pessoas que vieram do zero, porque no meio do caminho você vai encontrar pessoas que vão acreditar em você. É normal, eu tenho vivido isso já há algum tempo já, e o Empreenda Vale só se transformou e está se transformando no evento que está, por conta dessa sinergia, assim, dessa aglutinação, dessa energia boa que o negócio tem. Show, muito legal. Vou pegar um gancho com o que você falou aqui agora, de gastar a sola do sapato e de porta em porta, e uma coisa que você trouxe lá no início, né? Que inclusive você mencionou que já palestrou em outros países falando sobre venda. Então, eu queria reservar um momento aqui na nossa conversa para você falar sobre venda também, né? A importância da venda, de saber vender, de se capacitar em vendas para os resultados da sua vida, né? Que você almeja, mas não só o resultado financeiro que a venda vai te gerar, mas a conexão que existe e a relação que existe entre você realizar uma venda e o que aquilo vai promover para as pessoas que você ama, em termos de conforto, qualidade de vida, saúde, enfim. O que você tem a dizer em relação à venda, Bílio? Bom, eu tenho uma criação diferente da maior parte das pessoas, eu acredito, porque eu fui criado por pais assim, com personalidades muito distintas, mas vou trazer à tona uma personalidade do meu pai. Assim. Meu pai é um cara extremamente empreendedor. Deus me deu a oportunidade de ser filho desse cara. E ele foi ator, ele foi minerador, ele foi. Caramba. Ele teve várias coisas na vida dele. E numa época que teve uma agência de modelo. Então, uma das coisas que meu pai ensinou para mim, para o meu irmão, que hoje eu trago para minha vida de uma forma diferente, mas que me ajudou a construir algo assim bem relevante,
é que um homem galanteador precisaria ter algumas habilidades. E aí eu vou usar esse exemplo para a pessoa conseguir entender a profundidade do que é vender. Basicamente, ali naquele momento, meu pai me ensinava a ser como ser um bom vendedor. Só que voltado para como conquistar uma mulher que seja interessante para sua vida. E meu pai citava várias coisas assim que hoje eu consigo trazer para a vida, sabe? Ele queria ensinar uma coisa e no final eu acabei aprendendo outra. Então, por exemplo, um bom vendedor, ele se vende. Ele consegue ter essa habilidade de se vender e às vezes as pessoas acham que vendas correlacionado a algo que você vai fazer uma pessoa se identificar com aquilo, você vai em algum momento convencer uma pessoa a fazer algo, mas é tão bom quando você pega um vendedor que o processo é tão natural que você compra querendo estar perto do vendedor, querendo fazer relacionamento com aquela pessoa. E isso é algo que eu trago para minha vida. Então, imagina você tem uma situação que você, num relacionamento, que você quer ir para tal lugar e teu parceiro quer ir para tal lugar. O melhor vendedor vence. Ou aquele que tem a maior imposição. Mas geralmente o melhor vendedor de ideia vence. Num negócio, eu tive a oportunidade de fazer consultorias já, e eu percebi que as pessoas que não cresciam dentro das empresas eram pessoas que não tinham habilidade de venda. Uma habilidade técnica extraordinária e pouca habilidade de venda. Ou seja, as ideias deles, ou dele, ou dela, não eram implementadas. Eles chegavam em reuniões e não conseguiam aparecer, porque basicamente eles não se vendiam. Então, quando a gente fala de venda, e aí, poxa, quando a gente fala de venda de um produto, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga, que é minha mentora, Luzia Costa, dona das Sobrancelhas, e eu falava para ela, Luzia, pega o teu melhor vendedor, me coloca na rua com ele, com um negócio do zero, e eu com certeza vou vender mais que ele. Sem soberba, porque basicamente eu sei que por mais que eu seja pior que muitas pessoas em muitos aspectos, eu vou fazer mais número. E no final das contas é um número que vai vencer. O processo é matemático. Se eu visitar mais, consequentemente eu vou conseguir passar mais propostas, consequentemente eu vou ter mais fechamentos. Eu já vi muita gente ruim de verdade. Pensa no ruim com força, que não sabia falar português direito, isso às vezes não quer dizer nada, mas ruim, que vendia muito. E gente boa que não vendia nada, porque fazia muito volume. É claro que durante o tempo, digamos que você queira vender para um público X, e depois você queira escalar o teu produto e vender para um público mais selecionado. É óbvio que o teu perfil vai ter que ser um pouco mais refinado. Você vai ter que ser uma pessoa consumidora de livros, cursos, palestras, treinamentos. Uma das coisas por exemplo, eu acabei de falar, né? Eu não tive uma formação universitária, mas já tive a oportunidade de dar treinamento dentro de universidades, falando temas que eu tinha resultado. Então, mas eu só tive essa oportunidade porque eu era especialista nas coisas que eu estava falando. Então, poxa, de alguma forma eu tive a oportunidade de falar sobre vendas porque, de fato, não vou falar que eu tenho um método, porque o método é sempre a gente acaba retirando de outros lugares e admira as pessoas que conseguem criar métodos, mas eu tenho ali algum estudo e muita prática, né? E algum estudo, tive a oportunidade de investir muito dinheiro, e isso, minha mãe sempre falava que a única coisa que não tiram da gente é real. Isso pode vir a maior guerra do mundo, você pode tirar tudo de você e você consegue reconstruir. Eu tive a oportunidade de mostrar isso mesmo através do Empreende da Vale. Eu tinha o conhecimento necessário para não precisar contratar ninguém para fazer o que eu precisava fazer. E eu tinha o relacionamento para fazer com que aquele negócio acontecesse, e estava disposto a bater a quantidade de portas que fossem necessárias naquele momento para que o negócio acontecesse. Somando isso, você tem aí um negócio que invariavelmente ele vai acontecer, matemático. Legal, muito, muito boa essa sua fala, porque ela traz, ela não anula a questão da pessoa ter que se capacitar, mas ela também traz muito forte a questão da pessoa querer fazer, né? Que é o levantar a bunda da cadeira e colocar mesmo o pé na estrada e visitar pessoas e falar com a maior quantidade de pessoas que você puder, de forma nichada, imagino, né, estratégica ali, para você conseguir colher os melhores frutos. E aí, só puxando um parênteses que você falou,
pessoa pode comprar o melhor curso da Biup, contratar o melhor coach do mundo, estar nos melhores ambientes, mas se de manhã ela não sair fazer o que tem que ser feito, eu tive a oportunidade de fazer treinamentos, inclusive estar próximo de pessoas assim surreais. E nada anula o conhecimento, ainda mais quando você quer aí atingir novos resultados, buscar resultados diferentes com um público um pouco mais, com um paladar um pouco mais refinado. Esse público exige que você tenha conhecimento, que você agregue alguma coisa. Porque o cara que já tem dinheiro, ele não quer estar perto de alguém que não agrega nada, pelo menos intelectualmente, que Sim. tenha condição de conversar sobre assuntos dos quais ele quer conversar. Porque muitas vezes, quando você está num ambiente mais refinado, você fala. Às vezes, a última coisa que é falada é de negócio, quando já é para ser fechado. O que está sendo buscado naquele momento é relacionamento. E aí, digamos que você não tenha viajado para Nova York. Eu nunca fui para Nova York, é um dos meus. Mas, assim, eu já li muitos livros, conheço muitas pessoas que foram, já assisti muitos. Então, ou seja, eu tenho conhecimento, ainda não fui, mas eu tenho conhecimento que me leva até lá. Bom, outros países que eu já tive oportunidade de ir, isso gera proximidade, o conhecimento te gera algo a entregar a mais do que aquilo, e os negócios acabam sendo fechados sem nem você falar de negócio. É impressionante, assim. Às vezes o high ticket ele te coloca em momentos que você, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais uma pessoa que você consegue ser um imã para outras pessoas, mais negócio de valor agregado você vai conseguir fechar. Perfeito, perfeito. Eu quero pegar um gancho já. Em vários momentos você já falou a palavra networking aqui. E o networking eu entendo que ele parte de duas premissas, assim, né? A primeira é que você não espera só do outro, ou seja, você parte de ti também a contribuição que você vai dar com o outro. Então não é, eu vou fazer networking para eu receber um monte de indicação, propostas, enfim, não. Não é essa a premissa do networking, né? A premissa é você, de fato, genuinamente querer contribuir com o outro, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E tem uma outra palavra que eu gosto muito de usar quando eu falo de networking, que é confiança. Todas essas pessoas que você acionou quando você quis iniciar, por exemplo, o projeto chamado Empreenda Vale, foram pessoas que, de certa forma, já interagiram com você em algum momento, confiavam em você, acreditavam em você e te ajudaram da forma que você precisava. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre networking, mas jogando um pouco para essa questão do confiar, né, da importância de você, ao longo da sua vida, manter relacionamentos profissionais ou pessoais e de forma saudável, porque isso, em algum momento, pode te gerar negócio, pode te gerar alguma oportunidade, e essa oportunidade, como você bem mencionou lá no início, o networking ele pode te levar a lugares que você nem imagina, né? Então, conta pra gente um pouquinho dessa relação confiança e networking. Você sabe que tem muitas pessoas que acreditam que ser um personagem ou eu vou trazer de uma forma que seja mais, porque geralmente eu sou mais escrachado, mas bom, quanto mais verdadeiro você for, real assim, tipo, cara, se você é uma pessoa que é uma pessoa simples no seu dia a dia, que sabe, tem o seu jeito, etc. Quanto mais verdadeiro você for, independente do lugar que você estiver, as pessoas vão validar isso. Porque no mundo de rede social, quem é verdadeiro hoje ganha muito, né? Ganha muito espaço. Uma forma que você gera muito confiança, primeiro, tendo essa questão de ser verdadeiro. Segundo, quando você não gera um relacionamento interessado, ou vou mudar essa palavra, interesseiro. Uhum. O primeiro fator, eu acho que de você gerar um bom network é a pessoa entender que você não está ali para ganhar nada dela. Talvez nem para receber uma indicação de nada. Você está ali para conhecê-la. A escuta ativa também, né? Você estar ali para escutar a outra pessoa é muito importante. Quando você está ali para escutar basicamente o que ela tem a falar, coisas que ela tem para compartilhar, etc. Isso vai fazer completa diferença. Porque quantas pessoas estão mais preocupadas naquilo que vão falar do que no que você tem a compartilhar. Uhum. Tem pessoas, por exemplo, dentro do meu dia a dia, que não conhecem a minha história ainda. Elas não se deram o trabalho
de me escutar, e eu já as escutei algumas vezes, conheço um pouco da história. Sabe? Essa pessoa, um exemplo, eu não tenho uma tendência natural a indicá-la para algo. Agora, talvez ela me indique, porque eu tive ali a capacidade de dar a atenção no mundo que a gente não dá mais atenção para nada, a não ser para a barra de rolagem da rede social. Né? Você estar interessado no que a pessoa tem a oferecer, no que ela tem a entregar, isso é muito importante. E, cara, se conectar com os iguais, assim. Eu sou um cara hoje que eu saio de perto de pessoas que eu não acredito que não tem tanta idoneidade, sabe? Pessoas que têm algo que não é tão bom, assim. Eu acho que volta naquele princípio que eu falei, né, do merecimento. Vai também para essa questão do network. Porque você pega e quando você tem merecimento naquele relacionamento, automaticamente você acaba recebendo dele. Então basicamente é isso. Não dá para você gerar um bom relacionamento sem estar interessado na pessoa, mais do que no negócio ou nos negócios. E a questão do merecimento, ela entra também no sentido de, putz, eu não mereço estar com alguém assim, né? No sentido de uma pessoa não idônea, por exemplo, ou de uma pessoa muito negativa, ou de uma pessoa que não agrega, ou de uma pessoa que desvia e que te, né, que te, sei lá, leva para talvez hábitos que não são muito saudáveis para você, ou para o seu negócio, ou para o seu casamento. Então, naturalmente, você vê ali e faz uma leitura de que você não é merecedor daquilo ali. Aquilo ali não é para você. Naturalmente, você passa o facão e fala, ó, então deixa isso daqui de lado. Acho que quando a gente fala passa o facão, é assim, ó, eu não vou procurar mais, eu não vou mais gastar o meu tempo com algo que talvez não agregue para mim e vou focar esse tempo em coisas que de fato agregam e pessoas que de fato agregam. É mais ou menos isso aí? E para você ver como a questão do merecimento vem muito forte, né? Isso que você falou é exatamente isso. Napoleão Hill falava que você é o reflexo das 5 pessoas com quem você mais convive. E é natural isso, cara, é muito louco. Se você conviver comigo, você vai ver o jeito do Abílio e, consequentemente, a personalidade do Renato, mais a personalidade do Abílio, vão começar a modelar essa vida dessas pessoas que começam a se conviver. Um exemplo, tá? Eu sempre fui um cara que eu pulava da cama muito cedo, e minha namorada, por exemplo, nos dias que eu vou dormir na casa dela, ela tem a mania de que eu vou levantar da cama, ela, não, fica mais um pouquinho aqui comigo, que não sei o quê. E isso passou a ser. Toda vez, cara, a gente coloca. Na casa dela tem que ser 3 vezes pra tocar o despertador, porque ela não me deixa levantar sem. Sabe? Não, fica aqui um pouquinho mais. Não sei o que. E eu nunca fui o cara que foi assim. Tipo, eu quanto isso modela. Assim. Quando eu tô sozinho, eu já pulo da cama, parece um gato. Quando eu já pula da cama e sai. Quando eu tô com ela, esquece. Eu vou ficar ali um pouco mais tempo. Usando um exemplo, né? Por exemplo, eu tenho. Recente agora na operação entrou um sócio. E esse cara é um cara super bem sucedido e tal. E ele me modela em muita coisa. Às vezes, eu tô falando alguma coisa, ele é um cara muito ligado no positivismo e tal. E ele me corrige na hora. Opa. Então, eu próximo a ele, eu parei de falar certas palavras. E automaticamente, agora, longe dele, eu também acabo não falando. Entendeu? Então, é super importante isso. Mas aí eu pensei que você estava falando da namorada, e a gente está falando meio que de uma influência, né? Um impacto que o estilo de vida dessa pessoa tem junto a nós, conforme a gente convive. Então, existem 2 vertentes. Ou ela vai se parecer mais contigo, ou você vai ser mais impactado e parecer mais com ela, no caso, acordar um pouquinho mais tarde. O que difere uma coisa da outra? É porque ela é futura esposa, não sei, namorada? Ou tem outra coisa no meio desse caminho aí? Cara, o relacionamento afetivo ele é muito diferente de um relacionamento de amizade ou de negócio. O relacionamento afetivo você acaba abrindo mão de algumas coisas porque você gosta da pessoa. Cede, né? Você está disposto a fazer coisas que você talvez não faria. E é o normal, natural, assim. A vida adulta às vezes você não ter razão para ser feliz.
De fato, assim, as pessoas que querem ter razão no relacionamento, muitas vezes elas vão ser pessoas infelizes sozinhas. Certo. Num relacionamento de amizade, minha visão, eu tenho amigos que têm pensamentos diferentes aos meus, né? Eles são pessoas idôneas, com pensamentos diferentes aos meus. A gente está num momento agora, por exemplo, de polaridade política, né? Certo. O momento agora a gente começa a falar com uma pessoa, 10 minutos depois a gente está falando de política. E Sim. eu sou um cara que eu tenho meu posicionamento bem definido, mas eu gosto de estar perto de pessoas com posicionamento diferente aos meus. Eu só não gosto que elas tentem me vender uma ideia de algo que eu não acredito, assim, porque o meu posicionamento está muito bem consolidado. Ao mesmo tempo que eu não tento vender uma ideia para ela, quando eu vejo que o posicionamento dela está muito consolidado. Muito pelo contrário, quando você para aprender com a outra pessoa por que, que ela acredita naquilo, Uhum. você passa a ter mais crença naquilo que você acredita, ou você fala, poxa, faz sentido. Só que, Sim, perfeito. então, agora, nos negócios, o negócio hoje, ele tem, antigamente, acontecia muito negócio ganha-perde, né? Um lado ganhou, o outro, de alguma forma, era bons negócios, era assim, nossa, paguei bem menos daquilo que podia ter pago. Sim. Hoje, e aí a gente passou por um negócio ganha-ganha, porque a gente sabe que o mundo está cada vez mais globalizado, e aí os dois lados têm que ganhar, porque senão novos negócios não serão feitos. E agora o modelo é ganha-ganha-ganha, porque eu tenho que ganhar, você tem que ganhar, e o cliente, ou a pessoa que está envolvida no processo, ela também tem que ganhar, porque Sim. senão a cadeia, ela, Tem que ser bom para todo mundo, né? a cadeia de consumo ali, ela acaba, quando falar cadeia hoje em dia não é tão bom, né? A cadeia de consumo, ela precisa ser bem definida como um ganha-ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar no meio do processo, os stakeholders eles têm que estar com as suas funções e ganhos bem definidos. Ó, eu queria até pegar um gancho nisso que você falou da polarização política, porque eu sou uma pessoa que tem uma visão de muito parecida, visão de mundo muito parecida com o que você acabou de falar, no sentido de não me fechar, ouvir o lado oposto, e entender de fato que as coisas elas são diferentes para as pessoas, né? As dores são distintas. A dor do Abir é diferente da dor do Renato, que é diferente de uma outra pessoa que tem uma outra história, que nasceu em um outro lugar, que viveu uma outra rotina, que teve acesso a coisas diferentes que às vezes nós não tivemos e vice-versa. Então, essa certeza engessada, muitas vezes que a gente vive hoje, por lado A ou lado B, ela é fruto de toda uma construção, né? E acho que empobrece muito, né, para nós como seres humanos quando a gente invalida o jeito que a pessoa enxerga o mundo e quando a gente invalida as razões dessa pessoa por querer aquilo. Então, de fato, é isso que você falou, né? Se a pessoa está barrada para ouvir, eu também estou barrado para ouvir algumas coisas que que eu já tenho concepção, mas não barrado para ouvir necessariamente. Eu posso escutar e escolher absorver aquilo que eu quero, aquilo que faz sentido para mim, e aquilo que não faz a gente simplesmente ignora, deixa passar. Isso nos torna pessoas mais palatáveis, pessoas mais acessíveis, pessoas que são enxergadas como pessoas, de fato, e não apenas como uma placa que põe um posicionamento exclusivo e a pessoa fica limitada àquela leitura exclusiva, né? A gente está passando por um desafio hoje, né? A possibilidade de se enviar informação falsa hoje é muito grande. Então, primeiro passo, acho que para a pessoa se posicionar, ela entender o que ela está se posicionando, ou seja, aquilo que ela acredita, e entender o outro. Uhum. Porque imagina, digamos que tem um lado A e o lado B. O lado A, ele tem um posicionamento X, o lado B tem um posicionamento Y. Você conhece o posicionamento Y? Você conhece o posicionamento X? Você sabe realmente qual é a bandeira que você está levantando? O que, ela, Revelar as informações, né? o que ela representa ou quais foram os resultados que ela já produziu? Porque os dois lados têm pontos negativos e os dois lados têm pontos positivos. Uhum. Então, não existe uma verdade absoluta. Existe um provérbio chinês que fala que existem três verdades. A minha, a sua e a verdade. Partindo Uhum. desse pressuposto, eu não posso me posicionar de algo que eu não sei. Ou
ser contra algo que eu não conheço. É o primeiro passo. Eu tenho que entender do que o outro está falando, o que é esse mundo que ele acredita, etc. A partir do pressuposto que você entende, tem um conhecimento base e básico para ter uma definição de onde você quer estar, aí sim você começa a ter condição de se posicionar. Eu vejo que, partindo disso, poxa, eu sou um cara, um exemplo fatídico, sou um cara de direita. O que me faz ser um cara de direita? Não, eu sou um cara de esquerda. O que me faz ser um cara de esquerda? Porque a gente esquece que tem gente que é moderadora, de centro. Só que essas Uhum. pessoas, elas estão caladas. Né? Não há espaço. Uma pessoa hoje sem lado, hoje está sem fundo, né? A pessoa não, ninguém escuta. Ou a pessoa, não, a pessoa fica buscando uma designação para essa outra pessoa. Então, minha visão poxa, as pessoas têm que encontrar, caso elas queiram um lado, ou se posicionar em algo que realmente ela sabe o que é. Ela tem que saber o que é. Então, ela não pode só se posicionar porque não gosta de fulano, beltrano, ciclano. Claro que existe sua preferência com relação a pessoas, mas se você está se posicionando, você não pode esquecer que existe um algo pelo qual essa outra pessoa que você não gosta ou gosta, que é a ideologia dela. E a implementação da ideologia dela é que pode ser desafiante para você de um lado e de outro. Lembrando que os dois pontos têm Sim, pontos sim. negativos e os dois pontos têm pontos positivos de alguma forma. Show de bola. Bom, falamos, acho que bastante até dessa questão política, mas eu acho legal trazer isso como um assunto palatável mesmo, como eu disse anteriormente. A gente deve começar novamente a conseguir falar sobre isso. Mas já estou mudando aqui, eu quero falar de Empreenda Vale. Para quem está nos assistindo, a gente tem alunos de todos os lugares do Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho do que é o Empreenda Vale, porque o nome Empreenda Vale, para as pessoas que não conhecem o Vale do Paraíba, e qual que é o propósito, o objetivo principal? Conta um pouquinho aí do projeto. Bom, Renato, respondendo a tua pergunta, a gente está numa região hoje que é super privilegiada, né? Em termos de logística, posicionamento. A região metropolitana do Vale do Paraíba tem 2,5 milhões de pessoas. E no momento em que eu resolvi criar o Empreenda Vale, porque é no Vale do Paraíba, mas também existem 8 regiões do Brasil que têm começo, início aí pela palavra Vale. E nós registramos essa marca, então é possível até que essa marca tenha uma vazão aí para outras regiões, a gente já está estudando isso. Mas a ideia era gerar conhecimento empreendedor, isso que eu quebrei algumas vezes, e muitas vezes até por falta de conhecimento mesmo, Uhum. tá? Ou seja, uma necessidade de mercado minha que eu poderia levar e trazer mais informação para outras pessoas. Eu vi uma oportunidade de negócio aqui no Vale, visto que a gente está numa região tão rica, tão próspera, e não estávamos até então no roteiro das grandes palestras a nível Brasil. A ideia do Empreenda Vale é colocar a nossa região nesse roteiro. E tem acontecido, assim, os últimos 9 meses foram meses intensos para um negócio que se transformou na maior referência da região. Hoje a gente tem um programa de TV, que é na TV aberta, e é o único programa da TV aberta aqui na região que fala sobre empreendedorismo. Então, poxa, se imaginar que um negócio que há 9 meses atrás, um pouco mais de 9 meses atrás, não tinha nem capital para ser tracionado, hoje virou um programa de TV com o nome Empreenda Vale na TV, que agrega mais fortalecimento à nossa marca, à nossa visão, aquilo que a gente acredita. E o Empreenda Vale, cara, tem sido surreal, assim. A trajetória do Empreenda Vale, cada vez que eu conto, as pessoas se motivam, porque realmente foi algo criado do zero, que tem muita prova, assim, prova social das pessoas que viram eu batendo de porta em porta, eu indo lá apresentar o projeto, o quanto o negócio se escalou nos últimos meses, o quanto ele é necessário assim, para a nossa região e o quanto eu consegui agregar pessoas que tinham a mesma visão que eu. Até então eu não tinha sócio, agora eu tenho um sócio na operação, um cara que tem uma baita experiência corporativa a nível mundial, assim, ele era vice-presidente de uma empresa mundial aqui no Brasil. Então,
eu fico muito feliz do ponto que nós chegamos e mais feliz ainda é para onde nós vamos. Porque o segredo quando você atinge uma meta é entender que a próxima meta está aí e você tem que ir para cima dela. Uhum. Tony Robbins, ele cita uma sigla que eu gosto muito, que é uma sigla chamada MAGAS. Metas grandes, audaciosas e assustadoras. Então eu fico, aliás, metas audaciosas, grandes e assustadoras, MAGAS. Sim. E eu trago isso para minha vida, assim, toda vez que eu vejo que eu tenho uma maga na mão, né, eu fico mais feliz de fazer, porque te dá muito mais gás você fazer um negócio que ele tem a oportunidade de se transformar num negócio gigante, do que você começar um negócio que de repente ele não tem esse potencial. E ó, me entenda bem, tá? Quando eu falo de negócio gigante, o Empreendavale começou pequenininho, com a Bíblia fazendo tudo, indo de porta em porta, criando os posts de rede social, etc. Hoje a gente tem um time para fazer muitas das coisas, e a gente está na TV, mas antes disso, poxa, eu fazia tudo. Então eu posso falar com propriedade do que é ser pequeno, porque há não muito tempo atrás a gente era minúsculo, era pequeno. Sim. E conta um pouco para a gente, Abílio, acho que o público de casa talvez não entenda, né? O que rola nos bastidores, né? Como que você traz, por exemplo, Thiago Negro, Caíto Maia, para o Vale do Paraíba? O que envolve? Quais são os processos? Como que você convence esse cara a estar? Chega a negociar budget? Agenda? Tem problema com a agenda? Não tem? É, o site em que as pessoas vão realizar o pagamento, a divulgação, como que é essa cultura toda que vocês montaram? Bom, quando você vai contratar um palestrante, geralmente ele é agenciado por uma empresa de palestrante. Primeiro Uhum. passo. O segredo de uma empresa que atua nesse segmento é estar próximo desses caras. É um network diferente, né? Estar perto de caras que são grandes nomes nacionais, como você citou aí, só cara referência nacional. Antes Uhum. de trazer o Nigro e o Caíto, eu trouxe o Kepler, né? Que é o maior ele é o maior anjo investidor do Brasil. Geralmente eu contrato através de agência de palestrantes, mas já aconteceu de contratar através do próprio palestrante, como é o caso do Flávio Augusto. Primeiro passo, você vai contactar esse cara e às vezes o desafio é o Flávio Augusto, um exemplo. O Flávio faz 6 palestras por ano no Brasil, ele escolhe onde ele vai palestrar e é o palestrante mais caro do país. Então ele tem que comprar a ideia do teu evento. O Nigro, por exemplo, ele é um cara que também. E todos esses caras, né, verificam muito a idoneidade do evento, etc, etc. Geralmente, uma empresa que vai fazer uma palestra, quando ela vai vender ingressos, ela paga mais caro, porque eles consideram o risco desse produtor não ter a condição de tracionar o negócio, até isso. Hoje em dia, a venda online é muito grande. Dentro da minha operação hoje, a empresa que vende os ingressos do Empreendavale é minha também, chama-se Uhum. Evento Fácil. É uma empresa que eu tenho com outros 2 sócios super dedicados ao negócio, etc. Que é um ecossistema de eventos. Um dos braços é a bilheteira, mas tem outras vertentes de negócio. E aí, dentro de um evento como o Empreendavale, o grande desafio, por exemplo, aqui, falando de forma regional, tá? Nós trouxemos um evento, um porte de evento que a região não estava preparada para receber. Eu tive desafios assim absurdos. Se eu estivesse em São Paulo, por exemplo, não teria. Uhum. Então você tem que ser pioneiro e ainda criar a mão de obra para viabilizar o teu negócio, assim, como se você tivesse que, eu quero ter um carro, mas peraí, não existe pneu, preciso criar um pneu para depois ter um carro, Não sabe, tem mais ou menos. estrada para você andar com esse carro. Não tem, eu quero um carro e tenho que criar estrada para eu poder andar com esse carro. Então, você tem que ter muita resiliência, eventos, o estresse de um evento é muito absurdo, então eu sou um cara que, via de regra, eu não sou nervoso, eu sou um cara rígido, chega a ser meio escroto até. Mas as pessoas que trabalham comigo sabem que é aquele momento específico. Então, quem trabalha com evento sabe que tudo pode acontecer no evento. Pós-evento a gente se ama. É mais ou menos isso. Tudo pode acontecer no evento, pós-evento a gente se ama. E porque são coisas, decisões que precisa tomar. Por exemplo, o último Empreendavale. Um exemplo, tá?
Eu tinha uma pessoa que foi presa no evento. A polícia Dentro do entrou dentro. evento? Eu tinha uma pessoa que foi presa no evento. A polícia entrou dentro do evento e levou um cara por pensão alimentícia. Outra situação, eu tive uma pessoa que desmaiou dentro do evento. Então, outra situação, eu tive um fornecedor que não entregou muitas coisas que nós tínhamos contratado e os nossos patrocinadores contrataram no evento. Outra situação, um quarto da minha operação faltou no evento. Você tem que resolver na hora. O que mais? São situações assim, absurdas. Você imagina que tem tudo para dar errado daí. E aí você acaba tendo que tracionar fazendo que dê certo. Então, no meio do evento, às vezes alguma coisa que não funciona, o passador de slides que não funciona, que parece que não, mas isso às vezes atrapalha a visão de quem está ali para assistir o evento. Poxa, são N variáveis que podem acontecer. Uma pessoa que não tem flexibilidade, ela nunca deve atuar no segmento de eventos. Atuar em outros, talvez as planilhas financeiras de um evento, e ainda assim elas são muito dinâmicas, porque o evento pode ficar, você pode sair do lucro para o prejuízo no dia do evento. No dia do evento você pode te custar aí 20, 30% mais caro do que você imaginou. O Inter ainda vale mesmo. No dia do evento teve um adicional de 15% no custo. 15 a 20%. Retirou uma fatia boa da nossa lucratividade. Coisas que precisam ser resolvidas na hora. E aí precisamos resolver. Então, sobre essas questões que você comentou de imprevistos, né, incidentes que acontecem, também vai gerando, acho que como se fosse um banco de dados ali de possíveis problemas para que você, obviamente, tudo pode acontecer, mas você começa a mapear para reduzir as chances dessas coisas impactarem um futuro evento, por exemplo, né? Vai sempre rolando o que a gente chama aqui de PDCA, você planeja, né? Você faz, aí você checa o que aconteceu e analisa depois, que é esse momento agora. No próximo, você vai, pô, peraí, se eu tive problema com o fornecedor X, eu preciso ver um outro e talvez ver um pouquinho mais a entrega desse cara, falar com quem já contratou, para que isso não aconteça. A equipe faltou, agora eu vou olhar com um pouquinho mais de cuidado, ver quem é mais ponta firme, enfim. Tem várias coisas que você vai aprendendo também, né? Imagino que do primeiro para o segundo já mudou muita coisa, não só no impacto mesmo, na grandeza do evento, mas também nessa questão de organização e tudo mais, que você vai sentindo e vai mexendo, e a estrutura da cidade, como você falou, né? É uma coisa que você está correndo atrás, porque tem coisa que a gente ainda não tinha preparado aqui. E para o terceiro, naturalmente, já vem um outro background aí, você tem outras pessoas agora juntas também. E eu acho importante, né, essa humildade em reconhecer que às vezes as coisas não fluem como esperado, mas acima de tudo, também a nobreza de entender que você precisa minimamente mapear algumas coisas para que elas não voltem a acontecer, né? Eu trago isso muito à tona, assim. Eu sou um cara que eu acredito que dentro do processo vão acontecer erros. É normal, natural e é importante, tá? É óbvio que os erros não podem ser grotescos a ponto de comprometer a operação. Só que os erros vão acontecer. Atitudes que nós tomamos, por exemplo, do segundo para o terceiro, homologamos uma empresa fornecedora de stands, já buscamos fornecedores de equipes de staff que tenham já cases que sejam relevantes. Uma questão também que ajuda muito é a questão financeira, viu, Renato? Às vezes você tem que fazer o melhor que você tem com aquilo que você. O melhor que você pode com aquilo que você tem. Sim. O próprio Cortella fala sobre isso, né? Fazer capricho com aquilo que tem. O Empreendavalho, primeiro, tinham tantas coisas que eu sabia que estavam erradas, mas que eram impossíveis pela questão financeira de serem ajustadas. Uhum. Então, eu tinha duas opções. Eu esperava o momento perfeito para lançar e eu talvez estaria até agora tentando lançar o Empreendavalho, ou eu ia crescendo o negócio conforme ele fosse evoluindo. Porque é muito simples, assim, as pessoas, tem muito engenheiro de obra pronta, né? O cara que chega depois que o negócio aconteceu e fala, nossa, você podia ter feito isso, aquilo outro e tal. É um cuidado que eu sempre tenho, porque eu nunca sei a realidade de como aquilo começou. Então, olhar para os processos e você buscar melhoria depois que você já tem
uma referência, um background financeiro, você já tem a experiência de ter feito, é muito diferente. Por exemplo, meu time que produziu o último evento era composto grande parte de pessoas que nunca fizeram um evento na vida. E aí você pega um evento de porte, pô, vamos colocar regionalmente, é o maior, estadual é um dos maiores, e nacional a gente deve ficar aí entre, sei lá, os 20, 30 maiores do país. E você pega a equipe, na sua grande maioria, nunca tinha feito evento na vida. Então é um desafio. Assim, muitas pessoas com muita experiência de evento chegaram até mim para poder estar próximos, mas meu time foi muito acima da entrega, pessoas que dá para confiar e que de alguma forma está disposto a correr o risco para formar essas pessoas na prática. Deu certo, né? Poderia ter dado errado? Poderia. Aí o segredo é você estar disposto a assumir sua responsabilidade. Tiveram muitas coisas no primeiro empreendedor que deram errado, muitas. Assim, eu consigo ficar 40 minutos falando com você só o que deu errado, mas uma coisa deu certo, ele aconteceu. Tiveram muitas coisas para serem ajustadas, que já foram ajustadas no primeiro e segundo, no segundo, mas uma coisa deu certo, ele aconteceu. Vão ter muitas coisas para serem ajustadas no terceiro, espero que não sejam as mesmas do segundo, senão aí eu pessoalmente vou tratar de cortar algumas cabeças, mas faz parte, é o processo de melhoria. Os erros vão acontecer e nós estamos Tem. dispostos. Eu estou muito disposto a errar. Então, o fato de eu estar disposto a errar que me coloca na condição de estar disposto a acertar também ou de melhorar. Isso é o segredo. Show de bola. Muito legal, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Eu queria primeiro agora fazer uma pergunta ainda sobre o Empreenda Vale, mas sobre o que vem por aí, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a terceira edição, até para os nossos alunos que moram aqui na região entenderem o que é, como vai ser, essa estrutura, a dinâmica, a agenda do evento como um todo. E depois eu tenho uma última pergunta mais para o final. Bom, falando do que vem por aí, eu sou um cara meio. Me chamam meio de louco, lunático e tal. Eu tive a oportunidade ontem de estar num evento gigantesco e lá eu tive vários insights. O que é muito certo, assim, nós teremos 3 eventos em um evento gastronômico e uma feira de negócios, que nós queremos tê-la nessa primeira edição. Vamos colocar essa feira de negócios como primeira edição dentro do Empreenda Vale, um negócio aberto ao público, para que a gente tenha movimento, fluxo, para que a gente consiga entender como esse fluxo acontece. E a gente tem a terceira edição aí, colocando um negócio dentro do negócio, de um evento de palestras. Nós teremos grandes nomes do Brasil, os maiores, eu diria, Camila Farani, Carlos Bush, Carla Sarni, Luzia Costa, eu vou estar ali fazendo o meio de campo como mestre de cerimônia desse evento. Fiz questão de eu mesmo fazer esse cerimonial. Flávio Augusto da Silva, sem dúvida nenhuma, um dos maiores, se não o maior nome do empreendedorismo. Todo mundo que vai fazer alguma coisa ou quer estar próximo, ou um dia quer ser entrevistado no meu sucesso.com do Flávio, né? Então, um evento grandioso. Quero colocar o Empreenda Vale no roteiro nacional, sem nenhuma loucura. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Grandes marcas estão nos patrocinando. O Caíto Maia veio, fez uma palestra no último Empreenda Vale. Fez tanto sentido para ele que a Chili Bean está patrocinando o nosso próximo evento. Que incrível. Então, ainda mais, o Renato teve a oportunidade de conhecer o projeto do Empreenda Vale quando nós chegamos em São José dos Campos, né, que é a cidade hoje que cediu o evento. E o quanto o Empreenda Vale evoluiu, assim, dentro de muitos erros e acertos. Então, o que as pessoas podem esperar? Estar no maior ambiente de negócios da nossa região. Se você não é do Vale, venha para o Empreenda Vale, porque aqui grandes conexões de negócios vão ser feitas. Você vai ter a oportunidade de ver os maiores nomes do Brasil e a história de um evento que veio do empreendedorismo. Então, você vai ter a oportunidade de vivenciar, ver o que mesmo um ano é capaz de fazer na vida de uma pessoa e de um negócio. Porque você estando no próximo evento, você vai estar em um evento que começou há menos de um ano
Você vai ver toda a grandiosidade daquilo que a gente está preparando, muito pé no chão, muita humildade, mas sem deixar também que as pessoas nos diminuam, porque às vezes você tem que ter humildade e olhando para a tua grandeza, sabe? É muito Perfeito. disso. Você tem que olhar e falar, poxa, chegamos até aqui, caraca, isso foi construído de alguma forma por pessoas reais, com histórias reais, de algo que é real e que tem muita gente que pode provar que aquilo realmente foi construído daquela forma como nós estamos falando. Eu acho que isso vai impactar muitas pessoas, viu? Chegar a empreender Vale, entender que aquele negócio foi criado através do empreendedorismo, com um projeto de menos de um ano, e elas vão começar a olhar e falar assim, nossa, como vai ser o próximo ano da minha vida? Como vai ser os próximos 12 meses do meu negócio? Eu vou pegar esse case do Empreenda Vale e vou usar dentro da minha empresa? Ou eu vou pegar esse case e vou falar assim, poxa, mais um casezinho aí e tal. É, e, cara, muita coisa está acontecendo. Outros braços de negócio estão vindo aí. Dentro do Empreenda Vale, ó, o pessoal fechou vendo aqui, hein? Dentro do Opa, Empreenda Vale, dentro do Empreenda Vale, as pessoas vão entender um pouco do que eu acredito ser aí o futuro do mundo dos negócios aqui, de uma forma bem micro, pensando a nível regional, mas eu não tenho dúvida que um dia a gente vai ter um negócio aí que vai chamar a atenção de grandes players do mercado, como já chamou do Flávio, ele escolheu estar no nosso evento, então vamos fazer com que ele se sinta orgulhoso de fazer parte desse movimento. muito legal, cara, muito legal, show de bola, muito feliz. Realmente eu acompanhei todo o trajeto, na verdade, né? Desde lá Desde do o primeiro. primeiro, verdade. É muito legal, assim. O Abílio está aqui na Biup hoje, viu, gente? Ele está lá embaixo no outro escritório. E ele E veio aqui, o né? pessoal, Até o pessoal apresentou. tá fazendo venda aqui, é literal, já tocaram o sino aqui. Ah, aqui é uma loucura. Daqui agora do período pós-almoço até o final do dia é só sino batendo. Glória a Deus. E eu, de fato, acompanhei e tenho visto, né? É muito legal falar com ele. Ele estava me mostrando antes da gente começar a gravar o programa de TV e tal, a estrutura, tudo muito bem montado. E aí eu já entro na parte final que é muito legal e eu vejo isso através de você comunicando com você a visão que você tem do que é e do que será que assim, é isso que é muito legal de falar, porque o Abílio que eu vejo hoje, o sangue nos olhos dele para fazer o evento acontecer, que eu vejo hoje aqui na Biup gravando, é o mesmo que eu vi lá no início. Esse olhar, esse combustível, ele alimenta a visão do que vai realmente acontecer. E isso contagia todo mundo ao redor. Mesmo, por exemplo, não estando na operação dele, eu fico assim, meu, que da hora, vamos ver o que os caras vão fazer, quero saber, quero ver. O cara é da região, está fazendo o negócio acontecer aqui, tá engrandecendo a nossa região para essas pessoas também que talvez não conheçam o potencial que tem por aqui. E e aí a minha última pergunta é: como é para você porque assim, você está carregando uma galera nas costas, uma ideia nas costas, né, e imagino que não seja fácil. Hoje talvez seja menos difícil, porque vocês estão tomando proporções maiores, mas é uma responsabilidade muito grande. Como que você lida com essa responsabilidade e o que você tem a dizer para as outras pessoas que às vezes têm a visão de coisas incríveis que podem acontecer, mas elas não têm a ação para fazê-las acontecer? Meu avô tinha uma frase, é, meu avô, o pai da minha mãe, Cesário Lopes, tinha uma frase que norteia muito da minha vida, sabe? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele foi vereador naquela época que não ganhava dinheiro para fazê-lo, então é um cara que tinha por missão ajudar e tal. E era um cara tuberculoso. Ele foi morar em Campos, nordestino, negro, chega numa cidade elitista, foi lá para se tratar o pulmão, e casa com uma mulher loira, do olho azul, e todo aquele preconceito de época, mas um cara que se posicionou muito, que tinha uma frase como norte, e eu uso para minha vida: quem vive para os grandes ideais deve esquecer de si mesmo. Então, eu acredito em algo muito grande. Então, por exemplo, eu não tenho nos últimos 9 meses foram poucos os momentos em que eu consegui desligar do negócio, pouquíssimos. A maior parte deles com meu filho ou com a minha namorada, mas ainda assim, muitos desses momentos pensando no negócio.
e pensando em como esse negócio pode agregar na vida das pessoas. Sem nenhum medo de ser feliz, olhando ele como um negócio também, como ele pode ser lucrativo, né? Uhum. Porque o Empreendavale, ele é um empreendimento, ele não é uma ação, ele tem um cunho social, mas no lado do empreendedorismo. Eu sinto hoje a responsabilidade é muito maior do que quando eu comecei, porque a expectativa das pessoas é grande, os custos são elevados, mas a minha segurança é a mesma. Eu sei que eu tenho que trabalhar mais, só que diferente do começo, eu tenho que trabalhar melhor. Eu não consigo hoje ter uma operação da forma como a Billy tinha no passado. Eu não consigo hoje atingir alguns públicos, uma dinâmica de público maior. O nome Empreendavale, graças a Deus, ele já tomou. Eu estava numa reunião antes de chegar aqui, e nessa reunião havia uma pessoa apresentando. Eu cheguei atrasado, porque ontem eu cheguei de madrugada do Rio, e esse cara que estava apresentando se dirigiu ao público falando que ele patrocina o evento e eu não o conhecia. Que louco. Então, ele investe no meu projeto como patrocinador e eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. Nem sabia que era ele o dono do negócio. Então, olha o nível, né? E você acaba tendo que trazer pessoas. Ninguém faz nada gigante sozinho. Pessoas até mesmo como sócios. Era uma coisa assim que eu sempre acreditei na possibilidade de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas terem um negócio juntas, mas você tem que ter um negócio que seja grande o suficiente para 2, 3, 4, 5, 10 pessoas comerem daquele negócio. Claro. E hoje eu tenho um sócio sensacional, uma equipe que a gente precisa aprender muito ainda, mas está disposta a fazer o que tem que ser feito. A gente sabe que não é perfeito, o nosso negócio não é perfeito. E aí, partindo desse pressuposto, você melhora a cada dia, porque quando você chega na soberba de achar que você está muito bem, se você está muito mal. E, poxa, eu não me sinto dono do Empreenda Vale, se você quer saber. Eu acho que esse é um movimento nosso. Esse é um movimento meu, seu. Como quem paga a conta sou eu acredito que eu tenho o direito de receber por isso. Não é? De alguma forma, quem assina o cheque sou eu. Às vezes, no começo, eu assinava cheque sem saldo temporariamente, mas buscava o saldo para colocar nessa conta, né? Sim. E, então, eu acredito muito que tudo que tem um ônus tem que ter um bônus, assim. Então, essa visibilidade que o Empreenda Vale tem me trazido vem com muita responsabilidade mesmo. Fico feliz das pessoas projetarem no Empreenda Vale uma referência. Também é uma responsabilidade olhar e pensar, poxa, as pessoas estão olhando para mim. Então, eu tenho que. Quem vive para os grandes ideais deve esquecer de si mesmo. Então, às vezes, eu largo mão de um momento de lazer, de algo que eu poderia fazer, para poder olhar mais para o negócio, olhar melhor para o negócio e fazer com que esse negócio se transforme em algo ainda maior, porque eu tenho certeza que ele vai ser referência. Até hoje, essa pessoa que está nos assistindo aqui, um dia ela vai ver o Abílio em algum outro lugar e falar: caramba, eu lembro desse cara quando ele estava chegando no terceiro evento. Isso só depende de mim, do meu time, do formato que eu vou conseguir me conciliar com pessoas que realmente sejam dispostas a chegar no próximo nível na vida delas e, com isso, no meu negócio também. Show de bola. Muito legal. Abílio, muito obrigado pela sua participação. Você engrandeceu o nosso DNA empreendedor. Para a gente é muito legal. A gente sempre fala que a nossa maior premissa aqui nesse quadro, que vai para a nossa plataforma, é trazer pessoas da vida real, empreendedores da vida real, e principalmente dar voz a esses empreendedores, para que de fato as pessoas que nos acompanhem entendam, sintam que elas também são capazes, que elas. A gente tem grandes nomes, por exemplo, vindo para o Empreenda Vale para palestrar aqui, treinar aqui, mas a gente tem um Abílio também, que é da região, que é um baita empreendedor e que começou em situações desfavoráveis e hoje está fazendo tudo isso acontecer. É muito legal mostrar esse exemplo e eu te agradeço muito pela oportunidade de poder mostrar a sua história para todo mundo que nos acompanhou aqui. Beleza? E eu que agradeço por dar voz para esse movimento, eu diria, que é nosso. Eu quero muito que o Empreenda Vale, que as pessoas entendam que para nós trazermos cada vez mais nomes de peso, só depende da gente comprar essa ideia, fazer acontecer e você que está nos assistindo aí, meu, coloca a tua vida em prática. Não fica no. Você precisa do conhecimento teórico. Isso é super necessário. Mas o conhecimento teórico, sem prática, resultado é zero. Então, coloque em prática.
Show de bola, meu caro. Um grande abraço, pessoal. Esse foi mais um DNA Empreendedor com um baita empreendedor e idealizador do Empreenda Vale, Abílio. Abílio é ótimo, né? Abílio da Mata. Grande abraço e até a próxima. Valeu! Sucesso, pessoal.